A grande feira d'água de Meninos vai se acabar. Vai acabar a grande feira. Leiam com detalhe. Milhares de famílias condenadas ao veneno. Sabeiros sem corpo. Feirantes explorados. Cortei aqui. Grande escândalo. Cortou, hein? Cortou. Corta! Por pouco, Igor. E aí, Roberto? Valeu ou não valeu? Hélio, troca essa aqui, por favor. Roberto, valeu? Vamos fazer o close-up da cena final. Tá bom. Ô, Roque, traz o cartaz Maria da Feira, por favor. Olha, a Grande Feira foi lançada no Cinema Guarani e foi realmente um negócio assim espetacular. A Grande Feira foi um sucesso absoluto no cinema Guarani. No primeiro dia, o cinema estava cheio, mas no segundo dia em diante, porque você sabe que a maior publicidade do cinema é aquela do público, né? Não adianta o crítico dizer que o filme é bom, nem você escrever, é aquele negócio, vai ver o filme baiano, que filme bom. E A Grande Feira foi um filme que fez um sucesso estrondoso. Por ser um filme baiano, todo legítimo da Bahia, né? Os atores baianos, e um filme onde mostra a massa, né? Que era uma coisa fundamental, que foi a Feira de Água de Minas, feirante. Os caras iam se ver no cinema, gritavam, olha eu lá, olha fulano de tal. Era novidade, pô. Cinema na Bahia era... Olha fulano de tal ali, olha sentando na parede, olha ali, olha seu... Negócio enchendo, né? Olha ele ali, né? Mas era assim. Isso do povo se ver, né? É maravilhoso, né? E foi exatamente isso. A grande vedete da Grande Feira é Salvador, né? Então, um encantamento total. O pessoal de pé bateu palma no filme, no cinema, quando acabou. Foi um filme popular, um filme que o cara rico gostava, o cara pobre adorava e todo mundo viu o filme. Claro, era o povo da Bahia ali.
E era uma coisa, o argumento era a coisa da luta da feira que queria aumentar, tirar os vendedores ali, porque antigamente não tinha gasolina, não tinha Petrobras, né? Tinha aqueles tanques enormes que os navios vinham e botavam a gasolina ali, depois os caminhões pegavam e distribuíam para as bombas, né? E aí queriam aumentar ali, e a luta era aquela. E todo mundo sabia disso. Vocês já souberam que vão acabar com a feira. É o progresso, meu amigo, é o progresso. Infelizmente vamos ter que nos mudar. Não, mas eu não vou mudar daqui, não. Não depende de você. Concorde ou não, o progresso virá. E como virá? Desgraçando 4.000 feirantes. Sim. Essa polêmica já existia por causa daqueles tanques lá que existia da ESSO. Eles queriam dominar aquilo ali a vida toda, só que a feira não saía. Cada dia mais ela crescia em direção aos tanques, né? Isso perturbava, existia um interesse grande em que tirasse a feira de Água de Menino dali. Politicamente, isso já existia. E por outro lado, a gente teve uma grande chance, que foi, nós estávamos começando a fazer cinema, todo mundo estava prestando atenção a gente, e a gente vai e entra com esse assunto contundente que era a tirada dos tanques de lá. Exatamente, o Roberto foi lá na ferida, né? E fez um espetáculo popular de cinema, mas foi na ferida. A carpintaria do roteiro do Roberto era maravilhosa, né? Ele faz esses dois universos, né? O universo exatamente do povo, né, onde estava o Chico Diaba, onde estava a Luísa Maranhão, onde estava, né, o Zé Coió e Água de Menino com seu processo, o botequim, tá, aquela coisa toda, e faz a elite, através do marinheiro, chegar a esse povo, chegar a esse universo. Ele juntou e vamos ver o que dá cinemão, né, esse cinemão. Então, essas figuras, né, populares, com o Chico Diabo louco, com uma visão da destruição que vai incendiar a Água de Menino, e uma consciência política do uso do povo por esse império, né, por essa multinacional, entendendo? Então, onde estava ali, no centro nervoso, né, no coração da Bahia, uma tragédia. A tragédia anunciada ali é exatamente uma tragédia anunciada. Maria, você já soube que vão acabar com a feira? Já soube, sim. Mas só depois que eu morri. O que é que você vai fazer para impedir? Então você acha que nós vamos sair daqui tangido como cachorro sem dono? Como se a gente não tivesse direito de viver? Essa não. Prefiro ser cravada de bala. Mas antes de eu ir pro inferno, muita gente vai na minha frente. Sossega, leoa. O cinema baiano nasce, na verdade, através de um desejo, né, de uma visão, de uma paixão do Roberto Pires. Roberto Pires é o primeiro de todos, antes do Luiz Paulino dos Santos, antes do Glauber Rocha, né, é o primeiro, né, a pensar em cinema. As pessoas vão se chegando, né, e se aproximando do Roberto, né? O Braga Neto, né? O Oscar Santana, e aí cria-se a patota e eles fundam a Iglu Filmes, entendeu? A Iglu Filmes vem para produzir cinema baiano, né? O cinema do Glauber, o cinema do Oscar Santana. Eram dois grupos, o grupo da Iemanjá Filmes, que era comandada por Luiz Paulino
e o próprio Glauber e mais 12 aspirantes a cineastas. E nós 4 do outro lado, que era Iglu Filmes, que era eu, Roberto, e os 2 aspirantes, que era Hélio Moreno Lima e Braga Neto. É notório, o Glauber sempre foi um cara que ele foi muito contra esse início do cinema baiano. Ele tinha artigos que ele fez. Chamava a gente de meninos da Iglu por causa da nossa apreciação ao cinema americano, a nossa simpatia pelo cinema americano, que ninguém pode negar. Quando o Roberto fez Redenção, ele caiu em cima de Redenção. Ele esculhambou Redenção, porque não acreditava naquele negócio. Até que um dia eu até respondi para o Glauber, olha, pior são vocês, que são 12 homens em nenhuma sentença. Em alusão àquele famoso filme, entendeu? Quando o Glauber percebeu que a gente realmente estava trabalhando para fazer cinema e não estávamos querendo criar a história do cinema na Bahia, a gente queria fazer cinema. Quando o filme saiu, que ele viu que saiu mesmo, ele disse, porra, esses caras não estão brincando não, pô. Estão brincando, esses caras estão... E aí começou a se aproximar do Roberto, aquela coisa toda. Praticamente os grupos não se juntaram. Glauber e Paulino que vieram para cá. Quem traz o Rex Schindler para a Iglu Filmes é o Glauber Rocha. O Rex Schindler é o cara do mundo imobiliário, né? Ele era um empresário desse, não entendia bulufa de cinema. Toda a verba foi dentro do esquema que Glauber me incutiu. Se eu construía os prédios para receber as promissórias, eu fazia o filme com o meu dinheiro e com a renda do filme, eu, como é que se diz, ressarcia o capital. Só que ele não me contou que, naquela época, o dono do cinema ficava com 50%, o distribuidor com 30%, e eu ficava com 20%. Conclusão, era dinheiro perdido. E o dinheiro é certa dificuldade. O Braga também. O Braga cuidou mais da produção executiva. O Braga sempre teve um bom acesso. O Braga sempre foi um bom public relation, né? Minha parte sempre foi mais de produção, elemento de produção. Eu que cavava os caras para... incentivava para investir no filme que a gente estava fazendo. Quer dizer, eu era produtor, Roberto era produtor, Hélio Moreno Lima era produtor. Rex era uma pessoa física. Entrava com capital. Nós colocávamos o dinheiro produzido por nós mesmos, mas representado pela Iglu. Bom, quando eu apareci, a Iglu já existia, né? Mas existia o seguinte, o Oscar, o Roberto e o Braga, cada um trabalhava no lugar. E a gente não tinha onde se reunir. A gente se reunia sempre na Praça da Sé. É uma lanchonete Iglu, chamava Frios Iglu. Frios Iglu. De frente do Cinema e Céus, que a gente, todo mundo duro, quase sem dinheiro nenhum, então a gente fazia os lanches de vez em quando, pagavam às vezes, outra vez não pagava. E o dono gostava muito da ideia, achava interessante, que nós éramos desbravadores, embora ele desconfiasse que a gente estava mais querendo do que podendo fazer. Até que um dia resolvemos, né? Rapaz, é homenagem a você que você está... Assim. Em homenagem ao bar e a homenagem a essa coisa paradoxal de...
antes de Roberto começar a Grande Feira, surgiu Sacha Gordini aqui. Francês que tinha feito aqui na Bahia um filme chamado Letu por Letu. Então comecei a trabalhar com o Sacha Gordini e me tornei um homem de confiança dele. Quando eu fiz o Letu por Letu, a Grande Feira não tinha sido feita ainda. Então o Juraci Magalhães nos deu o Teatro Castro Alves, que era um elefante branco, não tinha nada dentro, e nós guardávamos o equipamento lá. Tinha um quarto enorme, nós guardamos gerador, traveling, material elétrico, material de maquinária. Estava dentro de umas caixas com cadeado. E seu pai cortou com Hélio Viana, o iluminador, Hélio Silva. Talvez o Roberto desse essa declaração na época, querendo me poupar, não me comprometer na época, mas não houve problema. A coisa foi o seguinte: quando começamos a fazer, o Roberto realmente subiu lá, viu aquela coisa, porque eu digo, ó, tá o material do Sacha Gordini aí. Pode ver, eu digo, ó, não sei, olha, tem que falar com ele. Mas o Roberto, curioso, como sempre foi, subiu com Hélio Silva e deixava. Hélio Silva disse, Roberto, não podemos deixar isso aí. Estava lá depositado numas caixas, tinha tudo ali que ele precisava. Cagão! Passez vite, ne bougez pas. Et vous, madame, jetez-moi ces colliers. Aí, nesse ínter, eu tinha ligado para São Paulo, falei com o Gibaud, e o Gibaud disse, não, o pessoal Iglu Filme, pode emprestar, não tem problema nenhum. Aí foi aquele banho, porque nós usamos na época para Tocaia e para Grande Feira o melhor equipamento elétrico e de maquinária que havia no Brasil, que foi cedido sem nenhum ônus, e eles nunca cobraram nada, pela Sacha Gordini Filme, Jacques Gibaud, da Tupã Filme de São Paulo. Tinha acontecido o incêndio do teatro e o palco não foi atingido. O Teatro Castro Alves faltava uma semana para a sua inauguração e aconteceu um incêndio no governo de Antônio Balbino. O seguro também quase estava chegando no fim do seguro, mas ainda deu dinheiro para fazer o arcabouço, né? Então o Museu de Arte Moderna funcionava ali no hall. E o grande espaço do museu vazio, não tinha cadeira, não tinha refletor, essas coisas de teatro não tinha. Então, o Roberto precisou de fazer a filmagem lá. Ô, Chico, é você? Vim lhe buscar para um grande negócio. Ah, eu não posso ir agora, outra hora talvez. Mas o homem está lá no cais, vai viajar amanhã cedo. Eu lhe ajudo. A ideia do cenário
partiu do Roberto que, como nós tínhamos o teatro aqui, o próprio Hélio Silva achou que a gente fazer no teatro, a gente ganharia muito mais, tinha mais liberdade. Então o Roberto teve ideia e entrou em contato com um senhor que era cenógrafo da TV Itapuã, chamado Teixeira, Antônio Teixeira, um pernambucano grossão, maravilhoso, que teve a colaboração de um cenógrafo chamado Alessi, que era da TV Itapuã. Certas noites, mariposa do cais do Porto. É um tédio, Sara. É um absurdo, como diz Camille. Então, tinha uma pessoa da TV Itapuã que também colaborou na Grande Feira, fez inclusive um papel de ator, que era o Newton Paz, que era diretor da TV Itapuã na época. Ele faz o marido da Helena Inês, e ele disse, não tem problema. E ele cedeu algum tempo do Alessi para com o Teixeira bolarem, sob a supervisão sempre de Roberto, para a gente fazer o cenário. Eu conheço esta pessoa? Não, acho que você não conhece. Bem, vamos aos fatos. A Grande Feira, a maior parte das cenas internas da Grande Feira foi toda rodada dentro do palco lá no Teatro Castro Alves. Fizemos os estúdios, né? Os interiores aqui no Teatro Castro Alves, dentro onde é o palco e tal, né? E na verdade, a gente não tinha essa... não estava muito preocupado em avaliar o que significava o teatro, porque a gente, uma vez mordido pela mosca azul, é cinema. Então o teatro ali era cinema, estúdio de cinema, tá entendendo? Os interiores, tudo ali, quer dizer, a gente não tinha, eu acredito eu e todos os outros também, né? Não caiu a ficha para dizer, pô, estamos filmando no Teatro Castro Alves e tal. Que ele aproveitou, tá entendendo? E vamos fazer o nosso filme. Quer dizer, a gente era cinema 24 horas, né? Mas você precisava ver aquela mulher boa de preto que pisou na minha ferida. Mas foi até bom, sabe? Porque depois ela me deu 10 pratos. E aí, então, o Roberto teve a grande ideia de botar todo mundo hospedado no Teatro Castro Alves. Então, tinha 40 apartamentos, cada um tinha o seu, entendeu? Então, acabava a filmagem, ia todo mundo dormir, de manhã tinha a Dona Edith, que fazia o café de todo mundo, e pronto, e a gente vivia no teatro. Eita profissão desgraçada. Aquela cena mesmo, daqueles mendigos, onde eu apareço, aquilo foi feito no buraco de orquestra do Teatro Castro Alves, no vão wagneriano. A praça tá fraca, rapaz. E estava assim mesmo, isso aí ninguém mexeu nada aí. Era isso mesmo, esses paus aí para fazer a coisa. O Roberto aproveitou, só botamos aí umas toalhas, uns panos velhos, umas coisas, e botamos lá. E o Roberto bolou isso na hora. Isso aí foi feito no mesmo dia aí. Isso aí foi de manhã. Bolamos, escrevemos lá um negócio de jogo de bicho, ó. Ainda não apareceu por aqui hoje pra fazer as férias. Mas não se incomode não, que ele vem. Chico com dinheiro é pior que macaco maravilhoso aí, um plano bonito. Chico gosta muito de mole. A gente dá duro o dia inteiro e ele só comendo às nossas custas. Vocês é que são os sem vergonha, ficam explorando a bondade dos outros. Não é? Aqui sou eu, evidentemente, no meu tempo que eu era magrinho. Eu tinha cabelo, inclusive. Ah, que saudade, eita, que saudade. Seu filho da mãe, não se meta na minha vida, não. Quer levar um bife? Eita, mulher. Esse é Oscar Santana, o primeiro Oscar brasileiro do cinema internacional. Você não é homem? Quem gosta de carniça é urubu. Eu mesmo tive que fazer o mendigo com essa cara de garoto, entendeu? E era uma coisa boa, porque ninguém tinha direito de achar que nós éramos bons ou maus atores, porque nós éramos técnicos, na verdade, não éramos atores profissionais. Mas, de qualquer sorte, era uma coisa boa. Essa mulher só fala em dinheiro. O Bar de Zazá é realmente um achado cinematográfico, porque ele foi baseado numa cenografia de uma gafieira chamada Barão do Desterro, que tinha em frente ao Cinema Pax, na Baixa do Sapateiro. Vocês não sabem, mas o Cabaré de Zazá realmente existiu. Ali na Rua da Misericórdia tinha um casarão grande. Ali é que era o Cabaré de Zazá.
O Zazá era uma personalidade na Bahia que todo mundo conheceu naquela época antiga. Ele tinha um cabaré que era frequentado por todo mundo. Ele era também andava de cadeira de roda, compreendeu? E era homossexual, tinha música, compreendeu? Mete lá, maestro. Luiz Henrique Dias Tavares, o professor de história, tocava trompete. O Kruner era Riachão. Calazans Neto tocava bateria. Oita, tá no tabuleiro. Oita. Essa aí eu acho muito legal. Olha aí a cara de Calazans, ele rindo com esse óculos. Era um negócio fora de série. Era muito engraçado, a gente que estava ali ria pra isso. Quem pode comprar? Quem pode comprar? É sensacional o Calazans Neto tocando bateria. Professor Luiz Henrique Tavares, todo... Foi um negócio fantástico. Aí a gente morreu de dar risada depois. Além de eu trabalhar na equipe, eu fui ator. Quer dizer, vamos se dizer, ator não, figurante, né? Eu apareço no bar tomando cerveja. Depois que a Luísa desce a escada, sobe um cara dando porrada numa mulher, é o Glauber. Ele se meteu na hora e ninguém sabia. Ele pegou a mulher, empurrou e começou a dar porrada na mulher, a mulher gritando, e ele subiu a escada dando porrada. Aquele cara dando porrada na mulher, o Glauber. Não foi ensaiado nada e a cena ficou lá. Tudo prostitutas. Todas prostitutas da Rua do Gravatá. Nós pegamos lá, arregimentamos. Maravilhoso. Não ganharam nada de cachê, a não ser cerveja Brahma. Tomavam 10 engradados por dia. Por isso que teve uma cena emocionante na Grande Feira. No primeiro dia de filmagem que eu peguei as prostitutas, filmamos a noite toda e cerveja o tempo todo lá. Quando foi de manhã, eu digo, gente, terminamos a filmagem, podemos contar com vocês domingo que vem? Ah, pode ser. Aí uma mulher lourona levantou assim, abriu a bolsa e disse, senhor veja aí a minha conta. Foi um negócio emocionante. Roberto ficou com os olhos vermelhos, eu chorei. Pô, a mulher pensou que ela estava num bar, ela aceitou aquilo como realidade, cara. Olha que colocar o Roberto deu. Ela ficou ali, ela vendo aquilo, não entendia porra nenhuma, batia palma, Riachão cantava, repetia de novo, e ela, mais uma cerveja, mais uma Brahma, mais uma que era da Antártica, mais uma Brahma. E na hora que terminou a filmagem, a mulher abriu a bolsa lá e perguntou, veja a minha conta. É um negócio emocionante isso. Eu nunca esqueci esse detalhe da Grande Feira. Isso é que é a inovação de Roberto Pires daquela época. Pessoas de outras atividades que trabalharam no filme e se saíram bem. O saudoso Walter da Silveira era dono de um boteco. Andou brigando? É? Mais ou menos, só que eu levei a pior. E onde foi essa briga? Aqui mesmo, perto da sua barraca. Ah. É, mas aquele negócio do terreno lá da Petrobras e do outro dá pela Chesp, tá imprensado no meio. E o terreno que sobra, meu amigo, não dá nem para 1000 barracas. O nosso diretor do filme, inclusive, foi ator várias vezes. Ele, em toda hora, estava contracenando. Em vez de estar dirigindo, ele era ator. Olha o Roberto Pires aí. O Chico tá aí dentro. Ô, Chico! O Roberto deu uma de Hitchcock. Aparece claro. É o dono da cocada. Toma uma cachaça. Aí. Tá procurando? Ô, Chico, eu soube que você vai tocar fogo na feira. Eu quero saber quando. Qualquer dia desse. Mas pode ficar descansado que eu aviso a todos. Desde quando o senhor tem autoridade para resolver o problema dos feirantes? Roberto, muito menos não, ele parte mesmo, ele vai pro embate mesmo com o Chico Diabo. É claro, o cara escreveu o diálogo e tudo, então para mim era uma honra estar com o Roberto, né? Quer dizer, é o meu terceiro longa-metragem na Bahia, né? Quer dizer, produzido por ele, Roberto, pela Iglu Filme, e dirigido pelo Roberto Pires.
Vocês acham que o Chico Diabo tem coragem de fazer isso mesmo, hein? Eu sei lá, hein? O nome dele é Chico Diabo. Ele é capaz de fazer esse negócio mesmo. Precisamos tomar providência. Esse homem está completamente doido. E o que se pode fazer? E ele é esperto, porque ele faz a cena pra ele, o Roberto. Sai o Chico Diabo, ele tira o Chico Diabo, e nessa cena é ele que é o principal. É isso que os tubarões querem. Mudaram-se por livre, espontânea Grande vontade. Roberto. E depois apossam-se do local. Olhe, eu vou reunir o pessoal do sindicato. Esta responsabilidade é muito grande. Sabia tudo de cinema. Você vê o enquadramento, né? Olhe, eu aqui não saio daqui, viu, mestre? Ele pode morrer aqui ou morrer adiante, é a mesma coisa. Ele pode tocar fogo aí nesse negócio desses tanques e não vai ficar ninguém pra contar a história, viu? Seu filósofo, vamos tomar uma, viu? Vambora! Roberto introduziu no roteiro cenas maravilhosas. Ele pegava determinadas cenas e fazia um complemento genial. Quer dizer, ele não era só artesão, ele tinha também uma complementação. Por exemplo, nessa cena onde a Maria da Feira vem com a navalha descendo a escada. Vem, gringo. Venha para eu lhe fazer a barba. E ela desce com a navalha. O tal Geraldo Del Rey, que representa o tal do sueco, que ficou no navio aí, vai enfrentar ela. Você não morre porque é mulher boa. Ele consegue tomar a navalha dela e rasga o vestido até embaixo, ela fica nua. E ela começa a chorar, porque ela foi desmoralizada. E todo mundo começa a sorrir dela. E ele puxa a toalha da mesa e enrola ela na toalha. Entendeu? O senhor deu uma olhada ali na cena atrás, deu uma olhada atrás. Exatamente. Exatamente. Ele sobe e olha o que é que acontece. Corta. Olha. Ele, em vez de fazer a cena do sexo, entendeu? Como eu queria que fizesse, mas ele tocou pelo jogar o sapato. Eu tive uma infelicidade que os dois eram pudico. Tanto o do Glauber, eu queria a Luísa Maranhão nua. E Roberto a mesma coisa. Ele, em vez de mostrar a cena do sexo, os dois fazendo sexo, que era uma bacana, ia dar dinheiro, eu estou disputando meu dinheiro que eu botei no vídeo. Não, joga dois sapatos e bota o sapato de baixo. Genial, mas não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Eu estava defendendo meu dinheiro, entendeu? E ele não dá dinheiro. Os dois eu tive a infelicidade que eu vou te contar. Os dois não sabiam qual era eu sabia que Glauber era pudico por causa da religião dele. E Roberto entrou nessa também. O negócio era o seguinte, eu trabalhava no Museu de Arte Moderna, eu era assistente artístico do Museu de Arte Moderna, que era ali no foyer do Teatro Castro Alves. E Roberto Pires com o Glauber Rocha me convidaram, e convidaram também
um funcionário do museu, que eu não me lembro o nome, mas chamava ele de Molotov. Desta vez ele vai tomar um susto danado. Ou ele se acerta ou nós acertamos a vida dele. Eu só quero ver quem vai pagar esta. Esta é por conta da casa. Vou confessar a vocês, eu não me lembrava dessa cena de jeito nenhum. Olha Zé Coió aí. O ator Zé Coió faz o papel de Zazá. Esse aqui, careca aqui do lado, é o Molotov, era funcionário do Museu de Arte Moderna. O Zé Coió tá brilhante. Olha a minha cara de... Olha o Molotov. Você dá logo o serviço do roubo da joalheria. Rapaz, tinha um bigode retado. Como eu posso saber quem foi? Eu não saio daqui. Sério. Sabe sim. Aqui mesmo você sabe de muita coisa. Pelo senhor do Bonfim, eu não tenho a mínima ideia de quem seja. Está bem. Então pode considerar o cabaré fechado. Fomos entregar a papeleta para terminar ali aquele negócio, aquele puteiro ali. Eu acho que eu vi uma conversa a esse respeito. E a minha participação com Antônio Sampaio, que hoje é Antônio Pitanga, que é o Chico Diabo, né? A gente ia aprender ele. Foi feito no Teatro Castro Alves, no exterior, onde hoje é a Sala do Coro, ali no exterior. Não lhe interessa quem diz, queremos saber de você. Tem coisa que a gente não pode fazer para não ofender o amigo. Deixa de lero-lero, você vai agora. Epa, velhinho, vai me largando. Já disse olha a rasteira que eu vou tomar. Você vai agora, tá pensando que nós... Eu vou dizer uma coisa, eu não sabia que eu ia tomar essa rasteira. E de improviso foi muito melhor. Do filme eu só vou contar uma coisa, que pouca gente sabe, vocês também não sabiam depois que eu contei. Existe na Grande Feira um erro de continuidade. Geraldo Del Rey toma o bonde na cidade com um sapato e salta do bonde na Água de Menino com outro sapato. Isso não tem nada, o filme é grandioso, o filme é bom, nada, mas tem esse erro de continuidade que ninguém percebeu, depois de muito tempo, que não fui eu que percebi. Mas algumas pessoas assistindo comigo, aí plotei, poucas pessoas sabiam disso. Bom, essa cena foi feita num dia de sábado. O Geraldo entrou nesse ônibus aí para fazer várias cenas de divagação pela feira. Mas quando o Roberto foi para a edição, ele sentiu que faltava ainda caminhadas de Geraldo pela feira. E o filme já estava praticamente todo montado quando o Roberto pediu foi o Oscar quem filmou isso. Pegamos o Geraldinho do Birimbau na escola de teatro, ele veio correndo, já estava o cabelo já meio surrado, ele tinha a calça foi encontrada, mas o tênis era num músico chamado Carlos Lacerda. E ele emprestou o tênis dele para Geraldo Del Rey. E o Carlos Lacerda ninguém achou. Então a ideia era fazer a filmagem e aí Geraldo, vamos cortar o pé do Geraldo, corta o pé. E aí fizeram lá a coisa para tela panorâmica, né? E não sei o que aconteceu quando apareceu essa cena no filme que todo mundo, que falha terrível, imbecilidade, o cara que não tem o que fazer. Vai ver um filme por causa de uma ceninha, tem tanto filme que aparece o microfone. E aí pronto, passou a cena com o sapato preto, uma cena de 10 segundos, mas a crítica baiana na época, e alguns caras, que falha terrível, o cara botou de sapato preto. Será que o diretor não viu isso? Como o diretor não viu isso? Se o espectador viu, o diretor não ia ver? Para que lado fica isso? Aí na frente. Obrigado, hein? Essa é a grande Luísa Braga Neto Maranhão, né? Mas o Braga teve um amor, uma paixão por Luísa, né? Uma história forte. Eu era muito da noite, né? E a Luísa estava num show com blackout, lá no Hotel da Bahia. Ela cantando lá, coisa e tal. E eu ia toda noite para lá para ver a negra, né? Vocês conhecem a Maria Brasília? Brasília, como dá o que falar, o que há? É a menina dos olhos do papai JK. Aí eu convidei, Luísa, você tem tudo para ser
você é de cinema, coisa e tal, a gente está fazendo um filme aí, e o que é que você acha? Ficou assim, coisa e tal. Aí o Blackout, que era o chefe da tropa, ia para Recife, né? Ele disse, não vá não, você vai perder a oportunidade de continuar aqui com a gente, né? E realmente o Blackout foi só, não levou a Luísa ficou comigo aí no Hotel da Bahia. Brasília, como tal que falar, o que há? É a menina dos olhos do papai Jorge. E o Blackout ficou puto da vida quando eu tirei ela da avó pra fazer cinema, né? Calma, Maria. Quando o Chico diz que vem, vem mesmo. Mas ele tá atrasado. Diz que vinha meia-noite. Olha, uma vez, veio aí uns investigadores buscar Chico. Ele disse que acompanhado não ia. Que a polícia fosse... Luísa Maranhão era a nossa Sofia Loren, né? Ela é uma pessoa de uma beleza fantástica. Né? Eu fiz com ela a Grande Feira, fiz com ela o Barra Vento. Né? Bahia, que mulata bela, oi que natureza, se eu me casasse, era uma beleza, torne a repetir meu amor. Essa moça foi a chamada Sofia Loren em negativo. A Luísa Maranhão, que o verdadeiro nome dela é Leila Silva, foi a primeira mulher negra que apareceu na capa de uma revista brasileira, a revista O Cruzeiro. Graças a Helena Inês. Helena Inês era jornalista, ela assinava nos Diários Associados uma coluna com o nome Crista, com K. E ela tinha um prestígio danado no Diário Associado, com o Dorico, e ela mandou uma foto de Luísa Maranhão, e foi a primeira mulher negra no Brasil a aparecer numa capa da revista. Tome. É uma boneca. Prega ela. Oh, Ananias, você é tão bonzinho. Minha filha vai gostar muito. Você tem um coração de ouro. Até logo. E eu pensava exatamente que Luísa tinha todo o direito de sair sozinha numa capa, que era linda. Não houve isso. Ele escolheu duas atrizes e aí quis juntar as duas. E talvez ele tenha bem razão. Tá entendendo? Uma negra em capa do Cruzeiro nos anos 60, só se tivesse dividido com uma branca loura, né? Uma negra sozinha não teria rompido isso, por mais bela que fosse. Muito bem. Cartaz, hein? Perfume, hein? Que cartaz. Quem se mete com essa nega nunca mais se esquece dela. Geraldo Homem del Rey trabalhava aqui em frente à antiga Faculdade de Direito, numa loja chamada Titã, que vendia roupas. E Geraldo del Rey era muito parecido com o Tony Curtis. Ele tinha aquele cabelo chamado cabelo Maracanã. E o cinema tamoio, que chamava Glória, passava o filme O Príncipe Ladrão. E o Geraldo del Rey ficava todo dia na porta lá do cinema, sábado e domingo, na porta, e todo mundo pensava que ele era o Tony Curtis. Ele não dramatiza a despedida. Isso já estava previsto desde... Geraldo era o rapaz mais bonito da Bahia, e nós, as meninas que morávamos nos barris, íamos assistir ele, íamos olhar ele na loja, acho que era Titã, era de frente à Faculdade de Direito. E aí a gente fingia que ia comprar cuecas, alguma coisa, para olhar o Geraldo. E depois ele entrou para a escola de teatro. E eu me dava muito com ele. E então a gente estava precisando de um artista, de um cara bem afeiçoado, coisa e tal. Um dia eu disse, rapaz, a gente está fazendo um filme, você é uma pinta dessa, ele tem que fazer o filme com a gente. Ele tem que ficar de repouso pelo menos uns 3 dias. Geraldo del Rey era meu colega na Universidade de Teatro, quer dizer, chegou antes de mim, eu vi depois, né? Esse pessoal da Marinha é assim mesmo, andam secos. É só atracar e se excelente ator, né? Ator completamente espontâneo. Ele vinha de uma outra formação, né?
Também, depois entrou para teatro. É você o gringo das estranjas, é? Escuta, eu quero saber onde é que eu posso encontrar essa mulher. Ah, por aí, ué. Por aí onde? A ideia de Primordial era botar Odete Lara no filme. Mas justamente Odete Lara era uma atriz, a maior atriz brasileira. Quem é Roberto Pires? Terminou o Glauber dizendo, tem a Helena Inês. A Helena não era o tipo da mulher, não era, realmente a Helena não era. Ela tinha feito o filme O Pátio de Glauber, fez aquele filme lá. Então, ela não foi a Eli do sonho do Roberto. Consegui me engajar no navio. Que Era o meu primeiro filme, eu não era ainda atriz de cinema, né? Você já vai amanhã? E Odete também, 10 anos mais velha que eu, era um personagem mais... E com um passado, uma vida. Se acreditava mais, né? Que essa mulher estivesse nessa situação do que uma moça mais jovem. Então eu fui maquiada aí para ter mais idade, né? Cabelo e tal. Quem me falou pela primeira vez foi Glauber, que o Roberto tinha falado, mas estava meio com vergonha de me falar, porque eu era mulher do amigo, né? É claro, por exemplo, o personagem que eu faço é o contrário, né? Desse povo. Ele tem toques, assim, realmente de cinema popular, de chanchada, né? Ele tem um lado também de caricatura, né? E ele foi inspirado numa mulher, realmente, da alta sociedade baiana. Era uma mulher, por exemplo, 10 anos mais velha do que eu, era uma mulher já que fazia um grande sucesso aqui em Salvador. E ela era reconhecida por algumas pessoas, né? Esse tipo, essa mulher que ia para a feira, exatamente para pegar os bonitões de lá, né? Desculpa, a senhora estava os distraída. tipos, os marinheiros. Será que eu conheço algum lugar? Eu acho que não. Também a grande interpretação foi de Cuíca de Santa Amaro, que faz a apresentação do filme, né? Cuíca de Santa Amaro era muito conhecido, ele recitava ali os versos dele ali no elevador Lacerda, tanto embaixo como em cima. Ele era considerado um cara como amoral. Ele fazia cordel, fazia cordel pornográfico. E fazia coisas terríveis, né? Às vezes tinha um cara que tinha um segredo, então ele tinha que pagar para ele não publicar o livro. Ele vivia disso. A grande feira d'água de meninos vai se acabar. Vai acabar a grande feira. Ali não teve ninguém que foi aliciado. Entendeu? Nós botamos a cama exposta e gravamos tudo, mas foi logo no início daquilo lá. Os tubarões vão acabar com a feira. Eu fazia assistente de direção e eu tinha um cabo de vassoura com um microfonezinho do tamanho de uma caixa de fósforo enrolado com borracha e um gravador Grune de bateria pequenininho assim, acoplado dentro da minha camisa. Era aqueles microfonezinhos pequenininho, né, que se usava para fazer aquelas entrevistazinhas de rádio, essas coisas. Quando todo mundo ia para casa dormir, eu ficava na minha casa, no meu quartinho lá no Teatro Castro, batendo a máquina no texto. Digitando tudo que o cara estava falando para depois ser dobrado. Era feito assim porque não tinha som. Domingos Oliveira conseguiu do banco o dinheiro necessário para continuar seu filme. Agora, Paulo José e algumas dessas belas mulheres do mundo trabalham na dublagem. Eles tentam coincidir suas vozes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E Bárbara. Mas agora, o som foi dublado lá na Audilfa no Brasil, né? Não, foi no Richard. Botamos no Everett Richard, que era ainda na rua Álvaro Alvim. Lá foi na Álvaro Alvim, ainda no Beco do Pentelho lá. Então foi lá, gravado lá, com grandes dubladores, Jorge Dória, Jesse Valadão, Milani.
O Geraldo de Reis, que era um ator, coisa, várias vezes outra pessoa dublou Geraldo, né? Então acontecia isso. Da Grande Feira não tem voz de ninguém ali. Da Grande Feira, Pitanga não é Pitanga, ninguém da Grande Feira ali. Eu não me dublei, eu não pude ir. Eu estava fazendo teatro na época. Foi a Norma Bengel, né? Que me dublou. Norma Bengel ou Odete Lara. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, mas não uma solução. Essa é uma das feiras mais exóticas que eu já encontrei na Bahia. É uma pena que toda essa maravilha primitiva vá acabar. É realmente espantoso. A ideia fundamental da feira era que era uma feira onde o pessoal morava na feira. Os feirantes moravam na feira e criaram uma espécie de uma comunidade. E ali acontecia tudo, não só roubo, alguém vendia joia, fazia essas coisas, tudo acontecia lá dentro. Tinha o traficante, tinha o que vendia o roubo, tinha a Maria da Feira, que lutava com a navalha. Não sei o motivo real. Eu só sei que houve comentários bravos em cima disso, que o filme esculhamba não sei o que lá. Pois é, que só traz coisa de miserabilidade e que a baiana é isso, a feira de menino não é isso. E tinha barraqueiro que não sei se era sócio ou não, e se incomodou com aquilo, né? Inclusive Palma Neto fez um filme, contratou 2 caras de nome no cinema brasileiro na época. O presidente da associação, esse Palma Neto, foi que foi fazer o filme em resposta à Grande Feira. Porque, veja bem, a temática não é de ninguém, compreendeu? Agora, o conteúdo, sim. Aí precisa saber se o conteúdo foi uma resposta ou se somente teve a temática. A temática da feira, qualquer um pode fazer o filme, ninguém é dono da temática, compreendeu? Todos os feirantes de Água de Meninos e todos aqueles que a gente chama atacadistas, né? Porque tinha os barraqueiros e tinha os atacadistas. A gente vinha sofrendo uma pressão muito grande, né? Que a gente chamava, na época a gente chamava de os tubarões, aqueles interessados, né? Em querer a área a qualquer custo. Aí surgiu a Grande Feira. Um pessoal ligado a cinema aqui na Bahia resolveu fazer a Grande Feira, um belo filme, a Grande Feira, e nós assistimos também. Você sabe, a reunião de ontem esteve bem acalorada. É? Nós não aceitamos coisa nenhuma do que eles quiseram. O que foi que houve? Imaginem vocês, a enseada de São Joaquim caber 4.000 barracas. Eles estão fazendo tudo para desgraçar conosco. Mas não vai ser assim tão fácil. No último caso, iremos à justiça. Agora precisamos levar nossa denúncia aos jornais e ao governo. Temos de mostrar que esses terrenos encaixados no coração da zona comercial serão vendidos por preços astronômicos. Enquanto você estiver mostrando, eles estarão aterrando. E quando abrirmos os olhos, não haverá mais nem feira nem nada. Não foi assim na primeira vez? Palma Neto, ele assistiu o filme e tal, e ficou assim, poxa, se eu soubesse, eu tinha conversado com o pessoal da Grande Feira e tal. E a gente precisava de alguma coisa para mostrar para o Brasil o que nós estávamos sofrendo e queriam acabar com a feira de uma forma injusta. E aí resolvemos fazer Sol sobre a Lama. Na procelosa orla marítima da capital do estado da Bahia, o trabalho humano e rude, desenvolvido por homens e mulheres que povoam a beira-mar do recôncavo baiano, sofrera súbito golpe, determinado pelo aterramento da Angra de Água de Meninos, ancoradouro que dava guarida e proteção
aos 600 saveiros do tráfego da Baía de Todos os Santos. Fecharam o canal do Ancoradouro com areia. Só passa mesmo catraia. O que é que nós queríamos filmar? A centenas de saveiros que ficavam naquele ancoradouro, né? Carregando mercadoria, descarregando, etc. Era uma coisa que nós queríamos mostrar. E o pior de tudo, a draga que estava para aterrar toda essa enseada de meninos onde o saveiro ancorava, lá vai jogando areia, jogando areia. E aí aconteceu o pior, ela fechou a garganta, a entrada. No filme vocês vão perceber isso, que a entrada do ancoradouro foi fechada com areia. Justamente por esse atraso, a gente não pôde filmar aquilo tudo que a gente queria mostrar. Vai haver castigo. Só minha mãe, a rainha das águas, pode fechar os caminhos do mar. Atenção, muita atenção. Senhores e senhoras que estão fazendo compras na feira, pedimos que... Se falava muito que queriam acabar com a água de Minas. Queria acabar. E chegavam aos nossos ouvidos que a feira ia acabar tocando fogo. Alguém ia tocar fogo. Vamos tocar fogo. Então lá vai. Vou tocar fogo em tudo. Você está brincando? A grande feira, ela não deixou de ser um libelo, entendeu? Conta esse negócio, precisamos acabar com isso, vamos tocar fogo na feira, que depois tocaram fogo. Hoje pela manhã, um incêndio atingiu o mercado popular da Feira de Água de Meninos. Feirantes denunciam que o incêndio foi criminal. Fiquem atentos. Dentro de instantes voltaremos com mais notícias sobre este acontecimento. Pegou fogo, foi a praga. Chico Diabo jogou a praga e aí pegou fogo. Pegou fogo ou botaram fogo? Ah, aí é que tá a coisa. Eu sei que o pessoal ficou lá em cima do Moinho Salvador com a câmera esperando a hora que ia incendiar a feira. Isso todo mundo sabe como foi programado. Quando tocaram fogo na feira, os tanques já estavam vazios, não estavam mais sendo utilizados. Mas aqui no Moinho, em cima do Moinho Salvador, a gente vai ser atingido. Aí disseram, não, já foram desgaseificados. Estão vazios e desgaseificados. Podem ficar lá à vontade. Aí você olha assim, como é que consegue tocar fogo em tantas barracas? São construções horizontais, né? Uma extensão muito grande, ao mesmo tempo tocar fogo. O negócio foi muito bem orquestrado, muito bem feito. Derramaram gasolina, aliás, deixaram e disseram que foi negligência, sei lá. Eu sei que o laudo depois provou e disse lá, por negligência de uma companhia tal, estrangeira lá e tal, entendeu? A ESSO de petróleo, entendeu? Que estava lá, que tinha os tanques, por negligência deixou escorrer gasolina na rede pluvial. Prepararam muito bem preparado.
Foi o período cultural melhor da Bahia. De lá para cá é a decadência. Que eu passei a achar, mas aconteceu, nem antes nem depois. Era o tempo do reitorado do Dr. Edgar Santos. Edgar Santos, que era reitor, estava fundando a UFLA. Ele, todos os artistas da Orquestra Sinfônica. Os seminários de música que deu na escola de música. Criou a escola de teatro com Martim Gonçalves. Depois teve Ianca Rústica, que fez a escola de dança. Os artistas plásticos começaram a beber informações de ordem técnica para a criatividade inata que eles já tinham. A presença de Jorge Amado aglutinando tudo, aglutinando os jovens, os bem jovens mesmo. A Bahia se tornou o centro do Brasil. Se tornou o centro do Brasil, todo mundo vinha para cá. Foi uma sorte, aliás, não é sorte só, é que as coisas aconteceram nos anos JK, o entusiasmo no Brasil era muito grande. Isso foi tudo ao mesmo tempo, foi bem intenso. Foi durante esse período que eu estava trabalhando na Grande Feira também, né, que eu fui cronista social. Tudo ao mesmo tempo. E aluna da escola de teatro, de dança e de música. A partir daí, quer dizer, eu estava na Universidade de Teatro, na escola de teatro, colocada pelo Glauber. O Glauber exigia que eu fosse ator, e para ser ator tinha que passar pelo teatro. Nós todos aprendemos cinema com Walter da Silveira. O Walter da Silveira era um mentor imediato nosso. O Walter da Silveira, que era jornalista, que era intelectual, ele achava que a gente estava certíssimo, que o caminho da gente era esse. Nós queríamos fazer duas coisas. Aproveitar a cultura europeia do pós-guerra, que tirou o cinema dos estúdios e levou para a rua, mas conservando o tempero do entretenimento para que a gente continuasse fazendo um filme atrás do outro. Então, o pensamento meio de Roberto era fazer muitos filmes. Tinha toda uma família, né, e uma juventude, né, com uma missão, uma visão certeira, que estávamos organizando o cinema baiano, o cinema brasileiro. Ele é o começo de um novo pensamento sobre cinema, que o cinema novo é baiano. Tá entendendo? Teve o Nelson Pereira dos Santos, que deu essa apadrinhada total, quando veio à Bahia. Mas o cinema novo nasceu daqui e se encontrou com o que estava acontecendo no Rio, com Paulo César Sarraceni, com Joaquim Pedro. Mas veio exatamente daí, o cinema novo veio da Grande Feira. Eu acho que naquela época a gente tinha uma força que talvez não tenha hoje. Se a gente quiser contestar sobre qualquer aparato que esteja incomodando a cidade ou ameaçando a cidade, não terá a mesma repercussão que teve no momento, porque nós éramos importantes na época, a nossa opinião valia. É uma época que nunca se repetiu. Nunca mais se repetiu. Então foi um período belíssimo, se faziam coisas, né, e tal. E hoje não se faz porra nenhuma.
Roberto, tá todo mundo te esperando, só falta você. Bora. Vamos, Roberto. Tem uma nuvem grande vindo por aí. Cuica, é o texto sobre Maria da Feira, ok? Certo. Claquete. A Grande Feira, sequência 84, cena final. Ação. A vida heróica de Maria da Feira, a qual deu sua vida, deu o próprio sangue para salvar a feira de água de Meninos. Não deixem de ler A Vida e Morte Heróica de Maria da Feira. O problema da feira continua. O sindicato promete luta, mas os tubarões dominam. Vida de pobre não tem solução. Deus no céu e o diabo no inferno. Geraldo trabalhou nesse filme também? Será que a continuidade do Sapato foi nesse filme e não foi no outro? Ah!